dia a todos. Como eu disse anteriormente, a gente está fazendo hoje a nossa última palestra pública de 2023. Antes da gente começar o nosso encontro, eu queria dar alguns avisos que me pediram aqui no Home of Dulce. A partir do ano que vem, na verdade, a partir de fevereiro de 2024, as nossas palestras passaram a ser quinzenais. Então, a gente terá encontros aqui a partir de 2 encontros mensais, 2 encontros por mês. A gente pretende também, aos poucos, ir ampliando essa oferta de palestras, quem sabe fazer até semanal, mas vamos começar quinzenalmente a partir de fevereiro de 2024. A gente também está com as inscrições abertas para o ciclo 1, nosso ciclo de estudos na ULI. A gente tem o nosso site, www.homeofdulce.com, onde vocês podem acessar e se inscreverem ou indicar pessoas, amigos, parentes que queiram conhecer um pouquinho mais sobre o Espiritismo. O ciclo 1 abre um ciclo de estudos, na verdade, 10 semestres, 10 ciclos de estudo, e a gente tem o prazer de, mais uma vez, agora em 2024, estar iniciando uma nova turma. O que mais eu tenho aqui de comunicados? As palestras serão... A próxima palestra será no dia 27 de janeiro, ainda uma palestra por mês, mas a partir de fevereiro será quinzenal. Tem um aviso aqui para aqueles que são alunos e trabalhadores do Home of Dulce, que é a nossa campanha de afiliação para suporte da instituição. A gente está divulgando isso nas redes e nos grupos de WhatsApp. E, por último, lembrar que ao final da nossa palestra a gente tem um passe fluídico e hoje a gente vai ter um sorteio. O sorteio, vocês viram aí na entrada uma cesta bonita de gostosuras e a gente vai fazer esse sorteio ao final do passe. Tá? Então, eu tenho o prazer hoje de trazer ou apresentar mais uma vez Renata Paganella e Marcos Tabachnik para a gente falar sobre mais um tema ligado ao Espiritismo, mais um tema ligado ao ser humano, que é a nossa proposta. E eu convido os dois, então, a abrirem e iniciar os trabalhos da palestra pública de hoje. Obrigada, Rogério. A gente vai sentar aqui na frente para ficar mais pertinho de vocês, que é um bate-papo hoje. E, eu não sei se a gente faz isso, eu gostaria de convidar um dos dois para fazer a nossa oração inicial. Que tal? Pode ser. Pode fazer. Tá bom. Então, convido a todos a se concentrar. Quem quiser fechar os olhos, trazer na nossa tela mental a imagem de Jesus, nosso mestre, nesse mês de dezembro, quando a gente lembra ainda mais dele, de seu nascimento, passagem pela Terra. Convido a todos os amigos espirituais do Home of Dulce, da UNI, que estejam aqui conosco. Sejam bem-vindos para esse estudo de hoje, essa palestra, essa troca de energias e conhecimento, experiências. E que todos nós possamos aproveitar bastante esse tema de hoje, refletir e sairmos daqui mais fortalecidos. E sejamos bem acompanhados durante todos os trabalhos de hoje. Que assim seja. Assim seja. Bom, eu sou a Renata, né? Como o Rogério falou, eu sou aluna do ciclo 7 e estou indo para o ciclo 8. Também sou trabalhadora, voluntária do Home of Dulce e aceitei o convite hoje para estar aqui com o meu colega Marcos para falar sobre Natal, né? Aproveitar que estamos em dezembro, falar sobre Jesus e todos os ensinamentos que ele nos trouxe. Marcos, quer falar um pouquinho de você? Sim, eu sou Marcos, eu sou também um aluno do nosso curso e sou um voluntário do Home of Dulce. E fiquei muito feliz pelo convite de vir hoje bater esse papo com a Renata e falar um pouquinho sobre qual é
Então, o presente de Natal que talvez fosse mais esperado, né? Renato vai falar um pouquinho sobre exatamente o que nós vamos discutir hoje, mas vamos falar um pouquinho sobre qual seria o presente de Natal que, se nós fôssemos recomendados a dar, o que nós traríamos. Bom, vou começar falando do significado do Natal, né? Como a gente bateu um papinho antes para alinhar algumas perguntas, então ficamos pensando, o que significa o Natal? Todo mundo tem um significado, sabe, o significado geral, e cada um tem o seu próprio, né? Então, a gente vai falar um pouquinho do que a gente pensa, mas primeiro, claro, o Natal, a gente pensa no nascimento de Jesus. No catolicismo, a gente aprende, né, que Jesus veio para a Terra, e em dezembro, não sei nem exatamente se 25 de dezembro foi a data que ele realmente nasceu, né, que na história às vezes fica meio confuso, mas enfim, é o marco, é o símbolo, e a gente, quando criança, eu, por exemplo, fiz primeira comunhão, então na catequese a gente aprende toda a história, quando Jesus nasceu, os reis magos trouxeram os presentes. Então, sim, quando eu penso no Natal, eu lembro dessa história. Em casa eu monto a árvore de Natal, o presépio com Jesus, Maria, José, os reis magos, conto para as crianças da história. Mas essa é uma simbologia, tem muita mistificação por trás, e quando a gente traz para o Espiritismo a interpretação mais que depois Kardec trouxe, né, também o que a gente discute aqui, o significado mais importante seria a passagem de Jesus, não só a chegada dele. Ele chegou e aí o que aconteceu, né? Aquele espírito super elevado, puro, veio para quê na Terra? E por que a gente lembra dele até hoje, fala de Jesus até hoje? Então, ele veio para trazer os ensinamentos de Deus, as leis de Deus, que a gente estuda, são várias, né? As leis morais, naturais, que se resumem no amor e na caridade. Então, acho que por isso que a gente escolheu o tema aqui, falar bastante da caridade, né? E, então, nessa época, eu reflito bastante e convido também minha família a refletir sobre as histórias que a gente conhece de Jesus e como a gente pode seguir esses exemplos desse amor tão puro e da caridade que ele mostrou, sem julgamentos, né, sem barreiras, o perdão também que ele nos ensinou, que a gente também vai falar depois sobre isso. E também, na visão espírita, a gente começa a pensar no que ele mostrou, ele introduziu a existência de uma vida, né, além dessa material. Então, a continuação da vida e todas as consequências dos atos que a gente pratica durante a nossa encarnação, se refletindo na nossa existência espiritual também. Então, para a gente pensar o que eu estou fazendo agora, eu vou refletir na minha vida no mundo espiritual, na minha próxima encarnação. Então, essa responsabilidade que a gente tem e a esperança também, de que a gente vai cada vez melhorando. Então, se hoje eu não sou uma pessoa tão boa, não consigo ser tão boa, não me desespero. Eu sei que amanhã eu vou ser um pouquinho melhor e assim por diante. Eu já sou melhor do que eu era ontem, pelo menos, né? Então, acho que era mais ou menos isso que eu entendo do Natal, né? Esse momento de refletir sobre a passagem de Jesus, desse Espírito tão iluminado, e como a gente pode continuar praticando os ensinamentos dele. E aí, quando a gente traz isso, né, para a nossa vida cotidiana, né, vamos falar do momento do fim do ano, que traz muitas reuniões entre amigos, entre família, etc., né? O que a gente, de fato,
pratica, né, nesses encontros, né? Nós nos reunimos, nós nos abraçamos, nós lembramos dos bons momentos, ou às vezes até dos momentos difíceis que nos fizeram crescer ao longo do ano, né? Mas talvez seja uma oportunidade para a gente exercer a caridade e trazer para a nossa vida de encarnados, né, um pouquinho desses ensinamentos, né, além de todas as reuniões e da questão da troca de presentes, que é gostosa também, né, as pessoas se reúnem e lembram das pessoas que são queridas, né, e trazem presentes, que é uma forma de você demonstrar o seu amor por aquelas pessoas, mas que tal, né, lembrar de tudo que a gente aprendeu, o que a gente aprende a cada dia sobre os ensinamentos, né, que nos foram trazidos, né? E aí nós, como espíritas, né, olhamos então para o Evangelho segundo o Espiritismo e aí tem uma gama de lições que ele nos traz, né? E é como se fosse um mini manual, né, de para onde queremos ir, né? E aí dentro do Evangelho tem um capítulo que fala que fora da caridade não há salvação. Marcos, Né? acho que até se tocou na questão dos presentes, a gente pensa nos presentes sempre Materiais. né? Mas eu acho que os presentes, eles também são uma forma de demonstração você falou De de amor. amor, mas de caridade também, Uhum. né? Porque é tão legal você poder ajudar alguém que precisa, seja com um presente material, mas às vezes com uma visita ou um ato, um sorriso, né? Então, acho que queria que você falasse mais sobre o que você entende dessa parte da caridade segundo o Evangelho e também sua própria opinião, né? Sim. Eu vou trazer um pequeno trecho do Evangelho aqui que fala um pouquinho sobre isso e aí a gente desenvolve. Então, o Evangelho fala que toda a moral de Jesus se resume na caridade e na humildade. Isso é, nas duas virtudes contrárias ao egoísmo e ao orgulho. Em todos os seus ensinos, ele aponta essas duas virtudes como as que conduzem à eterna felicidade. Bem-aventurados, disse os pobres de espírito, isso é, os humildes, porque deles é o reino dos céus. Bem-aventurados os que têm puro coração. Bem-aventurados os que são brandos e pacíficos. Bem-aventurados os que são misericordiosos. Amai ao vosso próximo como a vós mesmos. Fazei aos outros o que quereríeis que vos fizessem. Amai os vossos inimigos. Perdoai as ofensas, se quiserdes ser perdoados. Praticai o bem sem ostentação. Julgai-vos a vós mesmos antes de julgardes os outros. Humildade e caridade. Eis o que não cessa de recomendar e o que dá ele próprio o exemplo. Orgulho e egoísmo. Eis o que não se cansa de combater. E não se limita a recomendar a caridade. Põe-na claramente em termos explícitos como condição absoluta da felicidade futura. Então, o que ele nos traz aqui, né? Que a caridade, quando praticada, né, ela traz um benefício e envolve todas as partes talvez numa forma de amor muito pura e refinada, né? Então, a gente falou dos presentes, né? E do Natal, e a gente falou que isso significa uma forma de demonstrar o carinho, né, e o amor que nós temos pelas pessoas. Que tal fazer isso para uma pessoa que talvez não faça parte do nosso ciclo e não estivesse se reunindo conosco nos últimos dias do ano, né? Que surpresa, né, trazer para alguém algo que a pessoa não espera, mas que pode aquecer o coração dessa pessoa, né? Então, esse é um pouco da reflexão que a gente está trazendo, né? Trazer a caridade como um presente, né? E, na verdade, é para nós mesmos.
Porque quando nós estamos praticando a caridade, nós estamos fazendo para nós, né? E não apenas para aquele que está recebendo. Eu até fiquei pensando, meio que vicia, né? Quando você faz o bem para alguém, seja dar um presente, uma ajuda, a gente se sente tão bem, né? É tão gratificante, é o que você falou, faz bem pra gente. E parece que você não quer parar, né, de sentir aquilo. Então é muito legal. Até estava vendo, não sei se alguém aqui já viu aquele seriado The Good Place que tem no Netflix. Eu achei tão legal, acabei de ver essa semana. E eles falam muito nisso, né? Porque são espíritos que não eram tão bons na Terra e eles estão tentando um lugar lá no Good Place, lá no céu. E eles começam a praticar coisas boas e não conseguem mais ser ruins. Então eles falam, poxa, parece que vicia, você faz um ato bom e fica natural, né? Você quer continuar. Então é realmente isso mesmo que você falou, é muito bom. Sim, e a gente tem que lembrar que nesse nosso processo de evolução como espíritos, né, nós recebemos a caridade todos os dias, né? Porque cada deslize, né? Isso é inerente à nossa condição de encarnados neste plano, né? Que nós não somos perfeitos, né? E muitas vezes nós nem enxergamos todos os nossos defeitos, né? Uhum. Mas quando a gente volta e vê que nós somos perdoados, que Deus não nos castiga em momento algum, que nós temos a cada dia ou a cada hora, a cada minuto a oportunidade de olharmos para dentro de nós mesmos e mudarmos e sermos um pouquinho melhores, como a Renata disse, sermos amanhã um pouquinho melhores do que fomos hoje, refletirmos sobre como nós somos e tentar melhorarmos, nós somos agraciados com a caridade a cada minuto, né? Então, estarmos aqui hoje, né, aprendendo, né, imersos nesse plano, né, tendo a oportunidade de interagir, de experimentar, e de dividir com os outros, isso já mostra que, assim, nós recebemos a caridade a cada segundo que estamos aqui nesse plano, né? E aí, quando nós nos juntamos, então, no fim do ano, e celebramos, né, quer que seja o Natal ou o fim do ano, e nós trocamos esse amor, essa experiência, então nós estamos multiplicando, né, esse bem-estar. Imagine se a gente puder, então, trazer ou expandir, né, essa forma de carinho, né, através de um sorriso, através de ajudar uma pessoa. A caridade não necessariamente ela precisa ser material, né? Então, às vezes, tem um amigo que está passando por uma situação difícil ou que está precisando conversar e você fazer uma chamada de telefone ou tomar um café, né, e deixar aquela pessoa falar ou perguntar, né, pedir qual a sua opinião, né, e você trazer, às vezes, perspectivas, né, isso é uma forma de caridade, né. Nós não estamos falando aqui apenas da doação material, né, nós podemos fazer a caridade todos os dias, através da nossa demonstração de amor, através da, de abrir a porta para uma pessoa que está saindo do elevador, que tem dificuldade, né? Então, nós somos convidados a praticar a caridade a todo momento. Eu acho que um ponto que você tocou, que a gente pode talvez expandir um pouco mais, é que Jesus falava, fazer a caridade bem ao próximo. Mas quem seria esse próximo, né? A gente falou aqui dos amigos, da família, mas Jesus considerava todos, né, os humanos como irmãos, considera, somos todos, né, espíritos irmãos. Então, é aquela história de fazer o bem e não olhar e a quem, né?
Então, a gente pensar que realmente qualquer ato bom para qualquer pessoa é considerado caridade. E também lembrar de não se orgulhar, né? Ah, eu sou super caridoso, eu ajudo as pessoas, tal instituição, eu dou para tal, então eu preciso ser reconhecido, né? Não, não é isso que a gente busca, né? Temos que lembrar que a caridade pura é aquela sincera e natural, né? Que você naturalmente pratica no dia a dia. E outro ponto que também eu sempre penso é não esquecer que dentro de casa a gente precisa praticar, né? Às vezes a gente é muito legal com os amigos, faz trabalho voluntário, e aí dentro de casa a gente só briga com os filhos, com o marido, com a esposa, com o parceiro, e esquece, né, que nós também precisamos ter paciência com aqueles que convivem com a gente, que eles também não estão ali por acaso, né? A gente encarnou juntos por um motivo, ou combinado ou não. Então, sempre lembrar e se esforçar, né, para praticar o amor, o bem, a caridade dentro da nossa própria casa, que eu acho que é o maior É o desafio maior ainda. Né? desafio, né? A gente fala muito, né, que a gente, os espíritas, né, eu faço muito esse contraponto, né, que a gente vai no centro e daí a gente entra, tem todo aquele ambiente que já está preparado, nós somos envolvidos ali pela espiritualidade, nós tomamos um passe, tá cheio de espíritos de boa índole, né, conosco, né, aqui, então a gente entra numa sensação meio que zen, né, não vou entrar Aquela nesse conceito, mas vibração, assim. exato, né, envolvido nessa atmosfera. E aí muitas pessoas, por exemplo, têm a oportunidade de participar de um trabalho de acolhimento de espíritos que estão necessitando de, de uma palavra ou de uma oportunidade para sair do ambiente que eles mesmos criaram por conta da forma como eles agiram enquanto estavam encarnados, né? Então muitos deles estão tão tristes, estão sozinhos, etc. E aí, quando esse trabalho de acolhimento, o maior desafio é a gente viver e trazer para o dia a dia, né, esse amor que a gente exerce, que a gente pratica, quando nós estamos nos propondo a fazer a caridade, né? Uhum. Seja ela dentro de um trabalho espírita, seja ela dentro de uma instituição de pessoas que estão necessitando, seja ela no momento em que eu estou ajudando uma pessoa que tem uma dificuldade visual ou de locomoção, atravessar a rua ou no supermercado. O desafio é trazer isso para o nosso dia a dia e agir, tentar agir dessa forma 24 horas por dia, o que é um desafio, não é algo simples, né? Então, praticar a caridade, né, como um presente para nós mesmos, é praticar o exercício de tentar, em todos os momentos, doar o seu amor, né? E doar o seu melhor e tentar fazer com que as pessoas à sua volta recebam aquilo que você, a sua essência, né? E ainda que muitas vezes isso possa ser na forma de um sorriso, de um abraço, de uma palavra, ou mesmo de um alimento não perecível, ou de uma doação em espécie para um hospital que está precisando, ou a doação de uma blusa no inverno, de uma luva, de um cachecol. Marcos, se vocês me permitem, eu queria aproveitar essa sua fala, Marcos, e perguntar a percepção de vocês. Eu entendo que, assim, a gente só consegue dar aquilo que a gente tem. Então, quando a gente fala em ser caridoso com o próximo, a gente precisa primeiro ser caridoso conosco, né? Como é que vocês veem essa questão de, vamos chamar de autocaridade ou autoamor
Uhum. Como, na visão de vocês, o Espiritismo trata, uma vez que a gente vê hoje no mundo, talvez a depressão seja um mal que assola praticamente toda a humanidade, a gente vê números de suicídios crescentes entre jovens, entre inclusive crianças. Mas será que está faltando esse auto-amor? Nós somos espíritos em evolução, mas a nossa essência é divina. E assim sendo, a nossa essência, ela é boa, Uhum. né? A gente tem que buscar lá Mas nós dentro, temos que né? buscar, é como se fosse uma noz, uma castanha que tem uma casca ali, né? E que para você chegar na- no centro dela, né? Você tem que ir ali trabalhando e abrindo para você conseguir chegar lá. Então, eu acho que um dos desafios é que, como espíritos em evolução e encarnados no plano, para que nós possamos ser expostos, né, e tenhamos a oportunidade de aprender, experimentar, nós não estamos 100% abertos, né, mas nós temos o desafio de buscar essa essência e de fazer com que de dentro para fora nós consigamos viver essa fagulha, né, de um espírito que foi criado por Deus. Então, quando a gente olha para a nossa essência, né, e a gente olha para o próximo, né, porque nós Exatamente. estamos observando os outros, né, e não é difícil a gente olhar para o outro e pensar, ou até fazer uma crítica, né, assim, falar assim, poxa, mas você está vendo aquela pessoa, ela é assim, ela é assada, ela não faz isso, não faz aquilo. Mas nós temos um monte de defeitos que nós Uhum. não percebemos ou negamos que temos também. Mas eu acho que, assim, o desafio do espírita é nos autoconhecermos, buscarmos a nossa essência, vivermos a nossa essência e procurarmos olharmos todos os outros como uma essência exatamente igual à nossa. Alguns deles já desabrocharam e conseguem viver mais plenamente, outros não, mas quando a gente olha para o outro e vê o defeito dele, isso quer dizer que nós não estamos ainda abertos e vivendo a nossa essência de forma plena. Então, quando eu faço uma crítica, etc., na verdade, eu estou fazendo uma crítica a mim mesmo, né? Porque eu não estou conseguindo olhar para o outro e ver o outro como uma fagulha de Deus vivendo ali dentro, né? Um espírito em evolução que também está recebendo a caridade de Deus todos os dias, quando ele tem a cada minuto a oportunidade de ser um pouquinho melhor do que Uhum. ele foi ontem, E aí né? acho que achar esse equilíbrio também de, ao mesmo tempo da gente se reconhecer como seres imperfeitos, não se degradar também, não só pensar, eu sou muito ruim, eu critico as pessoas, então eu sou horrível, e aí entrar na depressão, né? De não se perdoar e achar que é uma porcaria e não conseguir daí ter força para seguir adiante. Então, acho que é importante achar esse equilíbrio que vem da convivência com outras pessoas, né? Outros espíritos. A gente não, sozinho, a gente não vai para lugar nenhum, né? E no Home of Dulce, na ULI, a gente sente muito isso, nossa, todos os ciclos que a gente faz, cada vez a gente sai mais forte, porque troca a experiência, reconhece no outro defeitos, qualidades que a gente também tem, e juntos a gente se melhora, né? O autoconhecimento, né? E eu acho que nesse contexto, talvez a gente possa falar um pouquinho do perdão e do Isso. auto-perdão, né? Que também é uma forma de caridade. Primeiro, para conosco mesmo, né? Falar do auto-perdão, né?
nos reconhecermos, nos aceitarmos com os nossos defeitos, nos reconhecermos como espíritos em evolução, que não somos perfeitos, mas estamos caminhando continuamente para uma melhora, né? E aí termos o perdão e o auto-perdão não deixam de ser uma forma de caridade com os outros e conosco, né? E aí, só para iniciar um pouquinho a discussão sobre isso, né? Trazer aqui alguns trechos do Evangelho, né? E ele traz ali algumas falas de alguns trechos de Mateus, né? Que fala bem-aventurados os que são misericordiosos, né? Porque obterão a misericórdia, né? Então, perdoai para serdes perdoados, né? Se perdoardes aos homens as faltas que lhes cometerem contra vós, também vosso Pai Celestial vos perdoará os pecados, né? E assim por diante. Renata, quer falar um pouquinho sobre... Eu tinha separado uma outra parte também do Evangelho que explica um pouco mais, né, a misericórdia, no caso a gente entende como perdão, né, é o complemento da brandura, né, da bondade. Então, aquele que não for misericordioso não será brando nem pacífico. A misericórdia consiste no esquecimento e no perdão das ofensas. O ódio e o rancor denotam alma sem elevação, sem grandeza. O esquecimento das ofensas é próprio da alma elevada, que paira acima dos golpes que lhe possam desferir. Uma é sempre ansiosa, de sombria suscetibilidade e cheia de fel. A outra é calma, toda mansidão e caridade. E aí entra nas recomendações de Jesus, para que a gente se reconcilie com nossos adversários, né, o mais rápido possível, porque já era Jesus sinalizando, né, que a vida não acaba aqui, né, então se eu estiver brigada com você e não te perdoar e não me perdoar, eu não vou morrer e vai ficar tudo bem, né, a gente vai levar aquilo para o mundo espiritual e para a nossa próxima. A todo momento planejando a nossa próxima reencarnação, né? Então, por que razão a gente veio morar no Canadá ou fora do Brasil? Né? A gente, de certa forma, trabalhou para que isso acontecesse, né? E aí, muitas vezes, a gente pensa assim, que isso para o nosso tema de hoje, né? Quando a gente fala do perdão, né? E aí, na condição de espíritos encarnados que não temos a visão do todo por conta do véu do esquecimento, né? Muitas vezes nós não sabemos por que razão nós fomos trazidos nessa família ou por que razão nós encontramos determinada pessoa que acabou nos tornando um amigo que lá na frente pode ter virado um desafeto, né? Mas, a depender da forma como nós agimos e perdoamos de fato ou formalmente apenas uma pessoa, nós estamos praticando o planejamento da nossa próxima encarnação, né? Então, muitas vezes, os nossos desafetos vão, querendo ou não, vir na nossa próxima encarnação como pai, mãe, filho, irmão, ou como companheiro, companheira, né, para que a gente possa aprender a amá-los e perdoá-los de fato, né? Agora, a gente fala muito da caridade, né, e em suas diversas formas, né, às vezes dar um sorriso, fazer uma boa ação, às vezes repartir um pouco do que nós temos, talvez seja... E no começo você comentou dos trabalhos de esclarecer espíritos também, né, que os centros espíritas como nós também fazem. E eu acho que ajudar também outros espíritos, sejam desencarnados como encarnados, a aprender a perdoar também é um desafio e é um ato de caridade, né? Porque a gente repara que muitas pessoas
estão infelizes e maltratam os outros, porque elas também não se perdoam. Então, a pessoa ataca o outro, aquela pessoa me fez mal, eu não quero mais saber dela, não vou perdoar. Mas, no fundo, aquela pessoa também tem alguma culpa, algum rancor dentro dela, a respeito dela mesma, que ela não consegue superar, né? E a gente ajudando aquela pessoa a enxergar que ela também não precisa ser perfeita e que se ela se desculpar, consequentemente ela vai desculpar e entender o outro e aquele rancor, aquele ódio vai vai desaparecer e se transformar num sentimento bom. Porque afinal somos todos iguais, com os mesmos, com as mesmas fraquezas e necessidades, né? Sim. E algo que me veio assim é que às vezes leva uma vida para a gente aprender a amar, ou conseguir amar e perdoar alguém de fato. Às vezes nós precisamos perder aquela pessoa, o convívio com aquela pessoa, porque ela deixou esse mundo e daí bate aquela sensação de arrependimento, né? Mas isso é algo que só a experiência nesse plano nos proporciona e talvez nos faça, de fato, refletir. Mas, então, quando a gente fala do perdão, né, e a gente fala que tem... a gente já falou aqui em outras palestras sobre a nossa interpretação mais moderna do Espiritismo, né, do Evangelho, etc., é que, de fato, será que o perdoar requer que a gente esqueça instantaneamente tudo que nos aconteceu, né? Talvez eu esteja entrando aqui numa seara bem polêmica, né, do que é de fato o perdão e de como nós conseguimos exercer esse perdão, porque muitas vezes não é simples e fácil a gente olhar para uma pessoa que por alguma razão nos magoou, nos feriu, e a gente falar, ok, eu te perdoo, eu esqueço tudo que aconteceu e a partir desse momento eu te amo como eu amo meu pai, minha mãe, meus irmãos, meus Não é filhos, etc. e automático, tal. né? Não é, né? E aí o nosso convite não para que as pessoas elas exerçam o que é o perdão e como exercer o perdão, como buscar ele. Eu acho que é uma pergunta Bem complexa, complexa. né? Será que, de fato, quando nós falamos do perdão, nós conseguimos, a depender do tamanho da dor e da ferida, olhar para aquela pessoa como se nada tivesse acontecido? Não é fácil. É muito complexo e difícil, né? E aí o Evangelho fala o seguinte, quando diz, ide reconciliar-vos com o vosso irmão antes de depordes a vossa oferenda no altar, Jesus ensina que o sacrifício mais agradável ao Senhor é o que o homem faça do seu próprio ressentimento, que antes de se apresentar para ser por ele perdoado, que o outro estava simplesmente tentando nos mostrar um caminho diferente, né? E muitas vezes nós não fomos feridos, nós tivemos o nosso orgulho tocado, né? Por um ato de amor do outro. Mas na nossa condição não conseguimos enxergar isso, né? Então, às vezes a gente faz aquela reflexão e fala assim, eu te perdoo, mas o que aconteceu? O que de fato aquela pessoa fez, né? Será que ela de fato
precisa do nosso perdão, ou nós precisamos nos auto-perdoar e refletir e digerir Porque aquela história, quem a nossa somos própria nós sombra? também para julgar quem que a gente tem que perdoar, né? Nem Deus é julgador, né? Uhum. Tudo bem, antigamente se acreditava que sim, mas a gente já sabe que não. Deus também não vai colocar cada um de nós lá e julgar, você eu perdoo, você não. A gente tem que se perdoar, né? Então, eu acho que a gente pode ir indo para o encerramento, né? Sim. E eu e o Marcos vamos deixar uma mensagem para vocês de reflexão para esse Natal. Não sei se você quer falar primeiro. Pode falar, eu falei bastante. Você falou bastante, né? Então, queria que vocês, que nós todos, né, refletíssemos nesse Natal. Um exercício que eu faço bastante é de pensar no ano como foi, o que eu fiz, não materialmente, né, que a gente sempre tem aquelas metas, quero, sei lá, juntar dinheiro, quero viajar, quero fazer isso também faço. Mas na parte íntima, né, o que eu me melhorei, eu consegui ter mais paciência com os meus filhos, eu sentei para fazer lição de casa com eles, sem gritar, sem perder a paciência. Eu fui mais amorosa com meu marido. Eu ouvi minhas amigas. Elas também me ouviram. Eu consegui falar o que eu queria. O que, né, eu consegui praticar dos ensinamentos de Jesus, ensinamentos espíritas, dos aprendizados no nosso curso da ULI também. E o que eu quero para o ano que vem fazer, né? Eu quero mexer mais no meu íntimo, mesmo nas coisas que me incomodam, e tentar melhorar mais, ou ainda não estou pronta, quem sabe, vou escolher uma coisa só. Então, eu gostaria que vocês pensassem nisso também, fizessem esse exercício, junto com a família, ou com os amigos, com quem estiver perto de vocês. E que vocês tenham essa força, essa chama acesa no coração de vocês, essa fagulha divina que nós todos temos, e com a ajuda dos amigos espirituais, encontrem dentro de vocês todas as leis de Deus e a força para seguir em frente.